Nós estamos aqui no Instituto Federal do Maranhão, Campus Pedreiras. Tem ao meu lado o professor Cardoso, diretor-geral, a professora Andréa Serrão, diretora de Desenvolvimento Educacional. E a gente vai trazer algumas questões relacionadas, né, a esse contexto da cheia, na perspectiva aqui do Instituto Federal do Maranhão, Campus Pedreiras. Professor Cardoso, que avaliação você faz, né, da postura, das ações tomadas pelo Instituto frente a essa realidade que é imposta pela questão da cheia, que abarca, em especial, inclusive os alunos aqui da instituição? Bem, primeiramente nós todos aqui do IFMA, solidarizamos com as pessoas que estão em situação alagadas, principalmente os nossos alunos e servidores, né, que atuam aqui. Mas assim, as ações foram por várias frentes, né, que nós aqui no IFMA nós fizemos ações de várias frentes de ações. A primeira delas foi a autorização da reitoria para que nós pudéssemos fazer aulas online para os alunos, né? Haja vista os impedimentos dos 3 acessos, né, na cidade, ali Trisdeva do Vale, Joselândia e também Lima Campos. Então, essa interrupção prejudicou diretamente o acesso dos alunos e dos servidores. Essa foi a primeira ação nossa. E conseguimos, pelo Conselho Superior, pelo presidente do Conselho Superior, o reitor, já uma autorização ad referendo ao Conselho Superior do IFMA como um todo. A segunda ação foi a nossa comunicação ao conselho diretor do próprio campus. Nós temos um conselho diretor, comunicamos a ele a situação. Em seguida, comunicamos também aos nossos servidores. Fizemos uma reunião com todos os servidores via Meet, pelo impedimento de alguns, de vários, né, da maioria, e fizemos aí essa comunicação. E, paralelo a isso, foi feito também uma força-tarefa do desenvolvimento educacional, que a professora Andréa pode falar detalhadamente, mas com 2 focos: o replanejamento dos cursos no ano de 2003 para as aulas online e também uma força-tarefa já ligada à CAI, que pode ser também dita pela a nossa servidora Larissa, que é a nossa assistente social, que ela pode falar um pouco sobre os auxílios que nós estamos planejando para dirigir a esses alunos em situações de alagamentos e situações também de condições, vamos dizer assim, alimentares, né? De precárias condições alimentares. Então, a nossa frente está nesse sentido de adequação do nosso ano letivo, né? E aí você perguntaria, por que nós não paralisamos as aulas? Porque todo o nosso ano letivo é convencionado com todos esses alunos e municípios, são 16 municípios envolvidos, que tem também a sua rotina anual de transporte, né? Que tem também as questões de prejuízos aos alunos, por exemplo, no Enem, no final do ano. Então, por isso que nós não podemos parar aulas. Esse talvez é uma boa explicação, uma oportunidade que eu estou tendo para poder explicar que nós não podemos parar as aulas. Então, por isso que nós optamos pela aula online, que nós já temos experiência da Covid, né? E que experiência, né? E que experiência negativa, né? Mas que, por um outro lado, foi importante, foi positivo, no sentido de que os professores se apropriaram dessas novas tecnologias, né? Que eram tão resistentes, né, em tempos anteriores, e que a gente foi obrigado e aprendemos rapidamente como lidar com essas novas tecnologias da educação online, né? Então, o Campus Pedreiras está, vamos dizer assim, nesse momento, organizando, planejando e já executando. Olha, foi assim, uma tarefa árdua nesses últimos dias, está sendo, né, para nós, no sentido de fazer acontecer, de planejar e ao mesmo tempo executar. É como se nós estivéssemos com um carro e trocando o pneu dele, né? Em movimento. Em movimento. Então é bem isso. Obrigado, professor Cardoso. Professora Andréa, apesar da imposição geográfica, do fato geográfico, né, que acaba, de certa forma, atravessando ali as paredes do Instituto, o ensino vai continuar. Continuar de que forma?
Bom, obrigada, Joaquim, pela oportunidade. Pedreirense sempre cobrindo as importantes notícias que afetam, né, de todo modo, a população pedreirense e região. A gente agradece a contribuição e, novamente, se solidarizar com a situação de todas as pessoas nessa vulnerabilidade em função dessa repentina cheia. Então, hoje, o ensino tem sido pensado, como o professor Cardoso bem falou, em relação a dirimir os impactos, porque a gente sabe que os efeitos eles já estão postos. E a nossa semana passada foi uma força-tarefa, né, de todos os servidores relacionados ao ensino, a nossa assistente social, Larissa, à frente à Coordenadoria de Assuntos Estudantis, né, que tem buscado de todas as formas, junto com a gestão superior do campus, auxiliar, trazer benefícios, né, aos estudantes. Aliás, dar assistência social nesse momento tão difícil. Como o professor Cardoso bem disse também, o ensino, essa semana, dando continuidade às ações que a gente teve que replanejar, a gente tem uma ação de atividades essa semana assíncrona, ou seja, essa semana toda os nossos estudantes estão tendo aulas ministradas pelos professores por meio de atividades, vídeos, e todo o material didático pedagógico que pode auxiliar, né, nessa retomada, visto que semana passada ficou bem comprometida, né, pela repentina ação, né, do que muitos ficaram impossibilitados de se deslocarem, ainda alagados, ilhados. E, então, a gente está nessa semana ainda de readaptação, replanejamento pedagógico, para que a gente, na próxima semana, que é início de mês, a gente consiga fazer o pagamento dos auxílios emergenciais, que a nossa assistência social depois vai dar conta, né, de explicar melhor, e para que esses alunos possam ser assistidos tanto no aspecto da forma, né, de ter o meio de estudar, que é por meio das aulas remotas. Então, a assistência emergencial, ela vem nesse sentido, para que eles tenham as condições e os meios para acompanhar as aulas remotas. E na próxima semana, a gente já, continuando no replanejamento do ensino, a gente começa com o que a gente chama de estudo, de trabalho, de ensino síncrono, que são as aulas ao vivo associadas às atividades já planejadas. Então, o desafio é grande, mas sempre pensando na igualdade de oportunidades, né, porque a gente sabe que nós somos uma escola pública federal, então a gente não pode deixar de pensar e ver essas situações sociais, as vulnerabilidades dos nossos discentes. As condições, elas têm que ser dadas a todos. Logo mais, a gente vai ver que semana passada, contactamos praticamente os nossos aproximados 600 alunos da instituição, do integrado, ensino médio, do noturno, subsequente e superior, para que a gente pudesse localizar e saber onde é que nossos estudantes estavam e qual era a situação de emergência que precisávamos nós, enquanto instituição, né, da assistência. Então, a gente tem continuado com o nosso calendário dentro da possibilidade reconfigurado e contando com a colaboração de todos os servidores, que também têm sido solidários e nessa frente, né, para que nossos estudantes não tenham prejuízos a mais do que já foi imputado, dada a situação emergencial que a cidade e região se encontra. Obrigado, Andréia. Professor Cardoso, né, até trazendo aqui, né, para os nossos leitores uma reflexão, isso evidencia que a questão da parede, do muro, é só um detalhe, que de fato a realidade lá fora acaba também afetando a realidade do ensino aqui dentro, né? Sim, sim, nós somos praticamente, não gosto muito dessa expressão, mas nós somos uma célula, né, dentro de todo esse contexto. Então, tudo o que acontece fora desse contexto reflete aqui dentro, porque nós somos parte desse contexto. Eu acabei de falar que são 16 municípios que fazem parte das matrículas ou dos alunos, desse corpo de discentes, né, do nosso campus. Então, são muitas pessoas. Então, assim, o que acontece lá fora reflete diretamente aqui dentro. E nós precisamos, como gestor, tomar medidas, tomadas de decisões assertivas, de modo que, como eu disse, assim, bem rápidas e com coerência e com, assim, muita prudência, né? No sentido, como bem colocou a professora Andréia, com uma equidade, com igualdade de condições a todos os alunos. Então, às vezes, as pessoas exigem pressa para a gente, mas a pressa não é nossa, a pressa é institucional. Quando nós falamos de comunidade institucional, nós precisamos de atender a todos, né? A toda a comunidade institucional, não só a nossa essência, que são os alunos, mas também os nossos servidores também, que precisam se deslocar até aqui para poder fazer esse trabalho. Eu vejo, assim, Joaquim, que as autoridades locais, os locais e regionais,
estão pensando em projetos emergenciais, mas também em projetos a curto prazo, a médio prazo, a longo prazo, para que essas questões de calamidades elas sejam atenuadas planejadamente, né? Então a gente pensa que os nossos prefeitos, as nossas autoridades, elas estão pensando nisso. É lógico que tem esse momento emergencial que não dá mesmo, tem que se sensibilizar mesmo, você tem que ir para a luta, você tem que arregaçar as mãos. Colocar a cara no sol, né? Exatamente. Mas nós temos também os próximos momentos que nós temos que fazer uma reflexão sobre isso, né? Que projetos emergenciais nós temos para atender essa situação, vamos dizer assim, de calamidade que acontece todo ano, né? O que já é previsível, né? Bastante previsível. Então eu acho que nós precisamos nos unir, o IFMA Campos Pedreiras está aí à disposição para ajudar, para contribuir, né? Como sempre contribuímos, mas precisamos desse planejamento, né? Emergencial, quer dizer, meta zero, mas também a curto, a médio e a longo prazo, né? Professora Andréa, inclusive, pegando um gancho aqui do professor Cardoso, o IFMA tem sido, né, o IFMA Pedreiras tem sido esse também espaço de debate da própria cidade, né? E por vezes a própria questão da crise climática, as questões relacionadas ao clima, tem sido discutida aqui, né? Exatamente. A gente tem um privilégio, né, de ter alguns servidores dentro do âmbito da representação federal, o professor, por exemplo, o professor Barrinha, né, que é o nosso professor de geografia, que compõe o Comitê das Bacias Hidrográficas do Rio Mearim, no caso. Então, é um importante ator nesse sentido para contribuir, né, não só dentro do que é a instituição escolar, mas na sociedade civil organizada, do que é a relevância do comitê, para pensar, né, o que são as ações para frente aos recursos naturais, pensar a questão híbrida, porque a gente vê, enquanto sociedade que é impactada, né, diretamente, não tem indireta, né, e diretamente pela presença do Rio Mearim e seus afluentes, então a gente tem que pensar, como o professor Cardoso falou, as políticas de ação não só de curto prazo, mas a médio e a longo, sabendo que esperamos todos os anos, né, infelizmente, a situação da cheia, e a gente, enquanto instituição de ensino, tenta favorecer sempre o espaço de reflexão, de debate, para que todos os nossos estudantes entendidos, né, como atores sociais, como sujeitos históricos, possam pensar o seu lugar, pensar de forma reflexiva, a trazer contribuições efetivas, até, né, futuramente, no futuro breve, para a promoção de políticas públicas efetivas, porque é esse o nosso sentido, né? Não só pensar ensino, mas a pesquisa, a extensão, a representação institucional. Então, a gente tem muito prazer, honra, e sabemos também do desafio que é promover essas ações de frente à assistência social dentro do campus, mas a sociedade civil provocando essas ações nas autoridades públicas para que as respostas sejam dadas com mais anterioridade possível, né? Para que essas ações elas possam, ainda que emergenciais, mas serem ainda mais mitigadas, porque a gente vê, né, todo ano situações que afetam diretamente toda a população, mas hoje, né, a instituição, o Campus Pedreiras, o IFMA, tem pensado sempre ações para tentar amenizar, para que ninguém fique prejudicado em função de uma situação que, lógico, ninguém escolheu. Então, a gente continua com o nosso trabalho, pensando reflexivamente o nosso papel, não apenas social, né, mas histórico também, de deixar o nosso legado, a nossa contribuição para toda a comunidade de Pedreiras e região. Ainda no Instituto Federal do Maranhão, Campus Pedreiras, tem ao meu lado a Larissa Costa, coordenadora de assuntos estudantis da instituição. Larissa, a instituição ela procura olhar para o aluno muito mais do que a questão do próprio processo de ensino-aprendizagem, né? De que forma a instituição tem atuado, né, com relação aos alunos no que diz respeito à assistência desses alunos, assistência social, nesse contexto das cheias? Boa tarde. Bom, desde a semana passada, quando começou essa situação de emergência pública, nós fizemos uma força-tarefa para identificar quais dos nossos alunos foram impactados diretamente, né? Então, nós contactamos nossos mais de 600 alunos, identificamos quais eram os alunos que tiveram suas casas invadidas pela água ou que precisaram sair de suas casas, né? E fizemos esse levantamento também daqueles alunos que têm dificuldade de acesso à internet, que seriam prejudicados, né, durante as aulas remotas e que não poderiam acompanhar essas aulas. Então, nós fizemos esse levantamento e nós vamos
dar um auxílio para esses alunos, auxílio emergencial, que é justamente para essas situações que não estavam previstas, né? E aí eles receberão esse auxílio financeiro para poder custear essas despesas com internet, com alimentação, enfim. Por quanto tempo deve durar esse auxílio? Bom, a princípio, esse auxílio é de um mês, né? Mas aí vai depender da situação que a gente tem pela frente, que ainda é imprevisível, né? Mas a princípio é uma parcela. De que forma, por exemplo, o aluno que entenda ali que o contexto precise desse amparo, desse auxílio, desse acompanhamento, de que forma ele tem sido mantido esse contato, essa comunicação? Sim, nós estamos em contato direto com esses alunos. Aqueles alunos que a gente não conseguiu contato, a gente foi atrás, procurou com os próprios colegas de sala de aula, procurou o telefone, o WhatsApp. Os mais diferentes meios a gente foi atrás desses alunos para poder entender como é que eles estão nesse momento. Ok, Larissa, muito obrigado. Outras informações você confere em upedreirense.com.br.